Vamos agora pra um anime que eu não sei porque ele é um anime, porque ele claramente é um rentão. E é Mahou Shoujo ni Akogarete. E aqui a gente tem a garota que é viciada em garota mágica, mas ela acabou se tornando a vilã mágica. E descobriu que ela gosta de, digamos assim, enfrentar as heroínas de uma forma diferente. De formas que é complicado, é criminoso, é Jesus amado. Por que, cara? Realmente normal. Por quê? Por quê? Realmente normal. Deixa eu começar, inclusive, com o negócio. Vamos parar com o falso moralismo, por favor? Que é uma coisa que eu vi pra caralho. Nossa, mas são menores de idade, sim. Tipo, a maioria deles. Vamos parar com essa merda, pelo amor de Deus. Sim, gente. não, tipo assim, se a gente for levar em consideração o que é eti, o que é dispositividade sexual no mundo dos animes, 98% é de menor de idade. Não é esse anime que vai, de fato, Pois é. cometer esse crime. Ele só comete o mesmo crime que todo mundo comete. Incluindo o Sr. Hayao Miyazaki. Mas a gente não vai entrar nesse papo. O Sr. Hayao Miyazaki não tem problema em ir atrás de menina de 12 anos. Segura! Mas falando de Akogarete, essa review, inclusive, vai ser com spoilers, porque eu acho que esse anime tem uma visão muito mais interessante do que parece. Apesar de que algumas situações são, digamos assim, você acertou a resposta usando a fórmula errada. Por exemplo, qual que é a maior temática dessa história envolvendo todo esse show que ele quer fazer com garota mágica, com vilãs, inclusive? Atenção. A necessidade de atenção para as pessoas. Atenção, eu pensei que era outro T. Não, também tem. Inclusive, já falo sobre isso. Porque daí quando você tem essa necessidade de atenção nas pessoas, você acaba querendo cumprir papéis que não necessariamente você queria ter. O caso da Utena, inclusive, já é bem isso. Ela sempre admirou garotas mágicas e queria ajudar de alguma forma, queria ter a atenção delas. E ela tem, virando vilã. Aí ela acaba estruturando isso de uma forma diferente. Agora eu vou ser o obstáculo para elas, como se fosse realmente uma série de vilãs, quase no sentido como um vilão de shonen. Eu sou o obstáculo, vocês precisam me superar. Rafa, por que você tá falando tudo isso pra um anime desses? Então, porque uma coisa é ele fazer isso uma vez. Quando ele faz 2 vezes, eu já começo a ficar cri-cri. Quando ele faz todas as vezes, eu falo, não, tem coisa aqui, não é possível. Então você pega ainda na Utena. Ela é sempre o obstáculo querendo dar essa atenção para as garotas mágicas. Quando uma dessas garotas mágicas quebra e começa a, vamos dizer assim, a aceitar todo o maltrato que acaba recebendo da Utena, sabe qual é a reação dela? Nojo. Inclusive, é a própria reação do espectador, porque ela olha e fala, por que você quebrou? Você é um símbolo, você é uma figura de esperança. Não tem uma coisa que eu quero é te dar dificuldade, não você se render a ela de vez. E ela começa a dar uma lição de moral na personagem. Ele começa a estruturar essas ideias de vício, questões até próprios sexuais ou especificamente elementos femininos, que eu começo a olhar, realmente ele tem conversas. Só que eu entendo muito bem que ninguém quer olhar as conversas, porque todo mundo tá preocupado com um anime. Calma, Rafa, pelo amor de Deus, vamos combinar que... É um anime. O começo, tipo, como ele se vende é muito explícito. Tipo, por mais que tenha algumas semióticas ali, beleza, e é legal que ele tenha. Só que, cara, inicialmente, ele quer de fato mostrar... Ele tem um T específico que ele quer fazer. Mas ele quer, mas é que tá com... É um anime, qual o problema? Não é um problema. Pra quem gosta disso, manda ver, sabe? Não vejo problema de esse tipo de anime existir.
Desde que seja devidamente classificado para tal, né? Mas não, ele não dá necessariamente múltiplos indícios que ele vai querer fazer outra coisa, sabe? Então, quando eu olho ele pela primeira vez, eu falo, ok, você faz bem o que você quer fazer, porque você tem uma boa produção e você tem Não uma tem, direção... não. Não tem uma boa Não. produção? A produção dele é muito ruim. Sério? No começo eu falei, não, ele tá... É um mas- etizão hardcore que vai ter produção. Aí eu falo, ok, segue o jogo. Mas aí é Chica, ele é um etizão hardcore com uma direção que funciona bastante em comédia. Os momentos cômicos, inclusive, quando ele puxa pra paródia de Mahou Shoujo ou pra algumas piadas internas da série, ele funciona bem. Uhum. Só que ele ainda assim tem uma animação muito fraca. Isso, inclusive, afeta porque ele tem os dois T's. Ele tem tensão e tesão. Uhum. E isso afeta, inclusive, os dois, porque os designs são muito inconsistentes. Já acho as Mahou Shoujos em si bem fraquinhas, porque são designs bem fracos. Uhum. E a tensão com cenas de ação, ou até momentos mais sérios como esse que eu comentei da Utena com a Mahou Shoujo, acabam perdendo um pouco de peso por conta da falta de animação. Sim, faz sentido. Mas assim, tipo, eu não vejo um problema. Mas ele está usando elementos fetichistas. Sim, é um anime-ete. Mas ele está usando elementos... Sim, gente, é um anime-ete. Inclusive, muito problema de anime-ete é que eles não usam muito das suas ideias. O fato de ser um anime-ete, sabe? Que, por exemplo, Kill la Kill é lembrado com fervor é por isso, sabe? Ele é um anime-ete e faz muito bem isso. Pois é, só que ele ainda... O Kill la Kill é um outro caso, porque ele ainda entra num elemento de paródia. Mas... graças aos elementos da Trigger, inclusive, mas... O Akogurete, ele abraça isso. Inclusive, ele faz tanta questão de abraçar que ele vai pra fetiches até mais... Aí, realmente, mais pesados, que vai ser difícil algumas pessoas verem. Uhum. Por exemplo, você tem um elemento de... No mesmo episódio, na mesma sketch, urinação e babyficação. Só pelos temas, inclusive, você já fala, eita caceta. Pois é. Não, cara, é complicado. É complicado porque, por mais que, sei lá, ele possa ter a mensagem mais bem articulada do mundo, é ainda uma linha muito tênue. Sabe? É uma coisa muito delicada. Inclusive, um anime que eu imagino que é difícil para as pessoas assistirem. Sim. Porque, justamente, é um ente que tá abraçando isso da maneira mais absurda possível. Então vai ter fetiche, você vai ficar com desconforto de ver na tela. Não. Na verdade, você tem os dois opostos, né? Ou vai ser difícil de você assistir se você quer ver uma narrativa sendo contada, mas se você gosta do T grande, aí você vai abraçar o negócio. Ou pelo menos tem um potencial maior pra isso, porque, sei lá, se é pra fazer, faz direito. Então, que tem uma puta produção pra fazer isso, sabe? Ou pelo menos uma boa noção do texto, porque vamos pra outros personagens, porque aparece mais depois. Você tem a Kiwi, que ela já puxa, inclusive, ela foi meu alerta pra essa questão de atenção, porque como que ela quis entrar pra ser uma vilã de Mahou Shoujo? Ela odeia que Mahou Shoujos estão chamando mais atenção que ela. E inclusive, olha uma cena original do anime. O que ela faz pra tentar chamar mais atenção antes de ser chamada pra ser vilã? Ela começa a tirar foto dela mesma pra internet. Pelo amor. Assim, pelo amor, mas... É funcional! É extremamente funcional! Eu não acho só funcional. Pensa comigo. Isso não é uma coisa... Então, não é uma coisa tão impossível de acontecer. Não, na verdade, muito pelo contrário. É isso. É isso. Bem, vai, é que se a gente for pegar o assunto e desmembrar, meu Deus do céu, vai longe, mas o ato dela é completamente plausível. Pois é, e aí que tá, sabe? Muito dessa conversa acaba se direcionando muito de olha como essa necessidade de atenção fez elas caírem, a ponto de tá começando a tirar a foto do próprio corpo, mesmo sendo menor de idade, e ainda se aliar a uma situação vilã. Uhum. Só que aí que tá, essa cena é original do anime. A cena dela tirando foto. Ou seja, ela agrega o contexto
Mas você sabe que ela não foi feita pra isso. Sabemos muito bem que ela foi feita pra chamar a atenção de outras formas. Uhum. Mas elas acabam funcionando justamente por isso. São bem pensadas nesse sentido. Uhum. Fora que, por incrível que pareça, é um grupo muito carismático. A Utena e a Kill interagindo são divertidas. Quando a Coriço entra mais pra frente, junto com outras duas personagens, cria bastante dinâmica pra série, até quando elas estão em relação às Mahou Shoujos. É uma série surpreendentemente bem estruturada, inclusive. A Coriço, aliás, é a personagem que era mais fácil de errar nessa série. Porque ela é uma personagem de 9 anos de idade. Ah, tá. E a única cena errada dela é a transformação, porque todos precisam ter. Então ela não escapa. Entendi. Porém, a forma como lidam com cenas com ela e até a situação dela eu acho bem interessante, porque a personagem tem a necessidade de atenção porque, pra começar nesse mundo, não tem mulheres. Não, perdão, não tem homens. Hã? Não tem homens. Nenhum. Não existe homens nesse mundo. E por isso, inclusive, ela só tem a mãe pra cuidar. E a mãe pra cuidar dela. E a mãe trabalha bastante. Então ela tá muito tempo sozinha. E aí ela vai ficando sempre solo com os brinquedos dela, precisando de alguém pra brincar. E ela acaba se aliando aos vilões por isso. Porque ela não tem vigilância, ela não tem cuidado, não tem gente pra cuidar dela. Então ela acabou indo pro mau caminho. Entendi. E aí, como que você faz, por exemplo, com cenas com elas? Aí é um negócio que eu vou dizer até, achei genial. Pra ela é tudo uma brincadeira. Então, por exemplo, tem uma cena onde estão brincando de médico e ela é a médica. Para ela é só uma médica normal. Pega o estetoscópio, vê, tira a temperatura. Para as outras é uma situação diferente. Que elas estão vendo isso com a maneira sexual ou diferente. Mas para ela é uma situação completamente brincadeira normal. Uhum. E isso é interessante até para essa questão de, tipo, como esses elementos sexuais estão sendo aplicados. E assim, para ela não significa nada. Para quem já tem um olho torto ou para quem tá realmente buscando esse tipo de coisa, é que acaba sendo a situação mais problemática. Entendi. É uma situação que eu olhei e falei, pô, é bem diferente. Qualquer erro, de fato, faria esse anime ser uma merda. Ou trazer mensagens erradas, mas ele soube muito bem o que estava fazendo. Tanto que até quando vem as outras personagens que também passam por esse tipo de coisa, uma até delas perde porque ela se transforma em uma criança, então você fala muito da questão da como criança é muito indefesa desse tipo de coisa, e se você não tomar cuidado, acontece. Uhum. Acontece tipo de coisa, perdão, inclusive, engasguei. Sem problema. E aí, pelo lado principal, né, desse grupo principal, eu achei bem mais sólido do que deveria, inclusive. Vamos combinar, esse anime só precisava ser hate. Okay. Ele não precisava ter todo esse contexto, que eu não sei até que ponto, inclusive, é proposital. A gente sabe como funciona, né? Exato, mas é aquilo, se você... eu inclusive concordo, Thiago, talvez esteja vendo muita coisa o que não tem. O problema é que quando eu comecei a ver demais, eu falei, peraí, é muita coincidência pra pouca produção. Deixa eu ver isso aqui. Uhum. É que, cara, querendo ou não, o meio que isso existe importa. Os tropes que isso refletem, né, que utilizam, importa. Então, fazer uma análise mais profunda, não dele como obra, mas dele por ele, mas ele como uma obra audiovisual de eti dentro do mundo dos animes é uma coisa muito mais ampla e, sei lá, lembra até do Reviewers, né, que a gente falou, que eu acho que é uma obra que ela tem uma conversa, ela tem um texto, mas ela também tem a parte da perversão ali e até que ponto aquilo se equilibra junto com a sua narrativa. Inclusive, o quão próximo ele tá de Reviewers nesse sentido? Ele tá mais próximo de Reviewers do que parece. Só que entra realmente esse caso. Eu não sei até que ponto eles realmente
a série realmente se preocupa com isso e até que ponto é só coincidência. Ok, faz sentido. Mas você tem casos, por exemplo, o fato da Cori ser menor de idade, todo mundo, quando é possível, afasta ela das cenas picantes. Então tem um momento onde a Utena faz uma mina dançar pelada no meio da rua. Chega aqui e cobre o rosto dela e fala, não, você não vai ver isso, obrigado. Ok. Então existe um cuidado, a não ser até que ponto é proposital. A homeopatia da situação. Pois é, mas ao mesmo tempo, cara, esse anime não poderia existir se não fosse eti. É realmente uma história que só funciona porque ele passa por esses temas, ele entra nessas conversas muito desconfortáveis e que, obviamente, muita gente vai se incomodar por conta de sexo. O próprio Reviewers, eu fiz até um negócio. Eu fui ver o nosso primeiro episódio vendo Reviewers. Cara, você coringou. Você tava quase chamando essa obra de inassistível de ruim e todos os nomes possíveis. Eu falei, calma. Calma. Paremos e pensemos. É que, querendo ou não, eu entendo. Ver coisas muito sexuais, ainda mais como eu falei na primeira impressão, histórias que falam, que envolvem elementos que nos remetem a algo menor de idade, como, por exemplo, Mahou Shoujo, a gente já se arreta. Vou dar um exemplo que imagino que deve ter passado pela cabeça de alguém. Mahou Shoujo em eti. Imagine esse Sakura Card Captors. Exatamente. Essa, inclusive, também foi essa reação quando você viu a Kogarete. Cara, porque, tipo, bate numa muralha pessoal aqui, numa questão ética, moral, que eu falo, mano, pra mim não dá. Sim, e aí que tá, eu entendo isso completamente. É só uma questão de, beleza, eu não sou parte do conselho de ética do Chat de Trovão. Eu não tenho nenhum problema com esse tipo de história, só espero que elas façam isso por algum motivo. Se ela é assim, faça por algum motivo. E ela faz no geral bem. Até a parte das Mahou Shoujos, que eu acho a parte mais fraca da série, por mais que elas tenham correlações entre as personagens principais, eu acho que de design elas são muito fracas. Duas delas nem tem um arco muito interessante, sinceramente. A mais interessante é a Sayo, e é muito porque ela se envolve com o fetiche da Utena, porque a Sayo é masoquista. E ela só descobre isso quando ela começa a apanhar. E aí levanta algumas conversas, mas também alguns adendos, porque sadomasoquismo é uma coisa que você começa fazendo muito por uma questão de confiança. Então você precisa de palavra-chave, confiança com quem você vai estar fazendo, e aqui é meio que a moda caralho. Só que ao mesmo tempo ele começa a abrir essa porteira de sim, mas ao mesmo tempo existem pessoas que só vão descobrir os seus fetiches, ou até mesmo ter uma autoconsciência de fato do que elas preferem, uma pessoa que gosta de apanhar, quando isso acontece. Então, infelizmente, existem alguns casos que vai ter que ser na prática. Ok. E assim, aí é realmente algo que eu prefiro tirar dessa forma, porque o anime só abraça isso. E me ajuda, inclusive, justamente o fato quando ela quebrou a Utena, ter dado um esporro nela, porque, de fato, não é assim que funciona. Não é simplesmente quebrar sua amiguinha ao Deus do Ará. Mas é uma série que passa por muito tema espinhoso, e eu acho que ela faz melhor do que parece. É só que realmente, assim, é um anime que não é pra todo mundo, de fato. E de resto, assim, a produção é fraca, a direção, quando consegue, é ok, principalmente comédia. Tem o detalhe do Takanashi fazendo a trilha sonora. Ele roubou 50% da trilha de Smile pra fazer essa trilha sonora. E a outra metade, eu não sei o que deu nele que ele fez música clássica. Então, realmente, estou vendo menina tomando chicotada na bunda ao som de Beethoven, cara. Eu não sei porquê. 10 de 10. Entendi. Eu acho. É tão genial que você dá risada, cara. Não tem muito o que você pensar. Entendi.
E no final do dia, como ficamos com ele? Cara, o demérito dele é maior, por incrível que pareça, é produção. Que até perguntar, é menos ofensivo que Mushoku? Completamente. Porque aqui realmente as coisas fazem sentido, tem conversas mais interessantes por trás, e principalmente você tem, até certo ponto, uma responsabilidade envolvendo a questão de necessidade de atenção e até menores de idade envolvidas em cunho sexual. E isso, por incrível que pareça, apesar de ele usar garotos de 14, 15 anos pra isso, ele consegue trabalhar bem. Uhum. Só que ao mesmo tempo é um anime que não é pra todo mundo e a produção realmente deixa desde já, principalmente em cena de ação. Meu senhor, como a cena de ação desse anime é péssima. Então fica aí um 6zinho. Eu acho que ele é o máximo que eu consigo estruturar pra ele. E assim, se for pra ter... Vou ser sincero, se for pra ter mais animes estranhos, que passem por essa berlinda, no mínimo passa que nem a Kogarete. Que é um anime que, de fato, essa conversa não vai pro lado errado. Uhum. Que bom, que bom. Tipo, é o gatekeeper da conversa esquisita sobre isso. Tipo, ele está exatamente na linha tênue do é uma conversa boa e puta que pariu um choco. Ok, justo.